Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer, um privilégio, uma pretensão estar aqui com vocês, na verdade. E hoje o que acontece? Nós daremos uma continuidade às nossas reflexões aí sobre o modernismo brasileiro. E o foco hoje vai se lançar sobremaneira sobre a geração de 30. E é muito interessante a gente pensar, né, que a literatura, ela não é algo assim independente da sociedade. E aqui no Brasil, especificamente no período, né, em questão, na década de 30, é um período, inclusive, bem sinalizador de transformações sociais, políticas, econômicas. Vejam como as coisas estão aliadas, né? Nós estamos falando da segunda geração do modernismo brasileiro. Então a gente pega de 1930 a 1945. Vejam que coisa curiosa, é justamente o período em que o Getúlio Vargas exerceu, né, todo o seu poder. É muito interessante isso, a literatura ela funcionando como uma espécie de resposta a todas as questões que eram impostas. É uma resposta às imposições. Como que a literatura tem essa verve extremamente potencializadora de questionamentos. Como que a literatura ela pode se mostrar extremamente relevante em momentos de total loucura política, econômica, social. Eu sinto, de certa maneira, um pouco a falta dessa vertente neste momento em que estamos vivendo. Não sei se vocês me entendem, mas vamos aguardar os desdobramentos. Eu acredito que daqui a pouco a literatura brasileira ela vai, uma vez mais, mostrar a que veio. Então, olha que interessante, o período em questão, né, o período aí, vamos colocar da Era Vargas, foi um período cheio de ebulições, reviravoltas. Nós tivemos muitos momentos de instabilidade. Não sei se a minha memória vai me ajudar agora. Tivemos a República do Café com Leite, tivemos a Coluna Prestes, tivemos o tenentismo, tivemos o golpe da Revolução de 30, né, que tirou o Washington Luiz do poder e entrou, né, o Getúlio, e depois o próprio Getúlio deu o Getúlio foi um cara preponderante na nossa história política. Inclusive, ele deu preponderante, eu não estou elogiando o Getúlio, não. Eu estou conferindo a ele uma certa importância histórica nesse sentido aí das controvérsias, ele sendo considerado, quando ele voltou, né, pelas mãos do povo, ele sendo considerado o pai dos pobres e tudo mais. Mas vejam vocês, em 1937, ele fecha o Congresso, ele dá um alto golpe, ele se torna ditador. E um dado extremamente relevante, em 1936, o Graciliano Ramos ele foi preso. Ele foi preso pelo governo Vargas, acusado de comunismo. Então a gente tem que pensar o seguinte, voltando à velha questão que eu coloquei. A literatura,
ela como um elemento que denuncia as mazelas, não é verdade? Então, o modo como existe, né, essa coisa da figura do censor, a mão do Estado funcionando como uma censura mesmo em relação aos escritores. E isso não só em relação ao Brasil, claro, evidentemente. A gente tem vários exemplos aí na história da literatura. Me vem à cabeça agora o próprio Dostoiévski, que foi preso, regime lá da Rússia e tudo mais, né? Enfim, tem vários outros, né? Oscar Wilde foi preso, acusado de ser homossexual e corromper a juventude, enfim. Nós temos vários exemplos aí na história da literatura e isso se agrega sobremaneira à nossa geração de 30. Porque a nossa geração de 30, o projeto literário da geração de 30 foi uma resposta a todas as questões que estavam sendo desenvolvidas ali, todas as questões pérfidas que estavam sendo desenvolvidas pela sociedade brasileira, todos os desmandos que estavam acontecendo. E não digo primeiro momento, mas de uma forma enfática, a questão da realidade socioeconômica, ela se agregou à literatura de uma forma muito forte. Muito forte. E o Romance de 30 evidenciou isso com bastante ênfase, né? Então, se a gente pode pensar numa espécie de projeto literário para o Romance de 30, a gente cita aqui, né? A gente pode elencar alguns tópicos. A influência dessa realidade socioeconômica na vida das pessoas e o modo como a literatura vai demonstrar isso. A literatura do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, enfim. Cada um ali com a sua especificidade, inclusive territorial, e também com a sua confluência. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vou explicar melhor isso para vocês. Então a gente tem essa coisa da influência socioeconômica, no sentido de desvelar a problemática que vem daí. A gente tem a caracterização do espaço, isso de um modo bem definido. Quando a gente pensa nessa caracterização do espaço, me vem à mente logo o filme do Nelson Pereira dos Santos, de 1963, o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Esse filme teve influência do neorrealismo italiano, né? E ele foi o maior expoente do cinema novo, né? Aquele movimento encabeçado pelo Glauber Rocha, e que tinha como lema a estética da fome. A estética da fome como uma forma do cinema desdobrar e intensificar todas essas questões que a geração de 30 já havia sinalizado. Olha como que uma coisa está linkada à outra, né? Eu até sugiro que vocês assistam o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que vocês leiam o livro do Graciliano, que é uma obra de arte. O velho Graça é um dos nossos gigantes. Ele é um sujeito, digamos assim, continuador. Ele é ao mesmo tempo matriz e continuador. Ele é matriz porque ele é gênio. Ele é um gigante da literatura brasileira e mundial. E ao mesmo tempo ele é um continuador da herança machadiana. Tudo bem? Então, sem sombra de dúvidas, um grande nome. E essa coisa da caracterização do espaço, isso fica muito evidente tanto no romance, tanto no livro do Graciliano, que muita gente não considera romance,
haja vista que ele tem um caráter fragmentado ali, parece que estamos lendo contos, né? Mudança é um conto, Baleia é um conto, O Mundo Coberto de Penas é outro conto, mas que possuem uma linha que os une. Isso é interessante a gente pensar. Então, quando a gente chama O Vidas Secas de romance, enfim, a gente chama, mas há controvérsias nesse sentido, né? Eu propriamente chamo, eu considero um romance, mas, enfim, minha percepção de leitor. Então, como eu estava dizendo, tanto no romance Vidas Secas, quanto no filme do Nelson Pereira, a gente percebe essa caracterização do espaço como algo que aprisiona o homem. É aquilo que eu estava falando a respeito do Foucault ontem, né? As várias prisões que nós temos enquanto seres, entre aspas, libertos. Tem aquele poema do Drummond que fala, né? O pássaro é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo. É mais ou menos isso. Então, o ser humano sobrevivente daquele território da caatinga nordestina, como a gente verifica ali no Vidas Secas, ele é um ser aprisionado também por toda aquela circunstância geoespacial que o azucrina, mais do que lhe oferece possibilidades. Isso seria uma dificuldade a mais e que a geração de 30, ela coloca em evidência nas obras. A gente pode pegar, por exemplo, a gente fala muito, né, do Graciliano, da Raquel de Queiroz, do Zé Lins, mas a gente pode pegar também o Érico Veríssimo. É claro que lá nos Pampas Gaúchos a gente não verifica a questão da pobreza extremada e potencializada pelo espaço, mas a gente verifica as agruras, as dissonâncias entre o ser e toda aquela imensidão a ser colonizada, a ser dominada, a ser domada. Não é verdade? É o que a gente verifica no Tempo e o Vento, uma obra que o Érico Veríssimo levou 12 anos para concluir a escrita, né? Então o Érico Veríssimo também se circunscreve, digamos assim, no rol dos escritores regionalistas. Não é à toa que o termo é regionalismo em relação às regiões. Bom, então a gente pode pensar o seguinte, entre 1930 e 1945, se é possível, né, a gente circunscrever, a gente delimitar tão bem assim uma época, né, em termos de literatura, a ficção brasileira ela foi dominada por um novo realismo, que é esse que eu acabei de destacar para vocês, né? Esse novo realismo passou a enfatizar o indivíduo subordinado ao espaço em que ele vive, né? Sendo por ele aprisionado e tal, e o comportamento desses indivíduos, ele também vai ser analisado em função dessas demandas, o comportamento. E a gente pode pensar que isso vai gerar uma tentativa de se traçar um perfil psicológico desses personagens. É o que a gente vê muito no Vidas Secas, no personagem do Fabiano, por exemplo, que é um grande personagem da nossa literatura justamente por isso, né? É um personagem que ele vive um dilema ali, um dilema existencial. Ele reflete, ele tem uma condição sui generis de reflexão, mas ele não consegue externalizar isso em virtude da sua incapacidade de se comunicar. Um problema de comunicação se delineia muito bem ali
no romance. Então, para quem já leu Vidas Secas, vai entender melhor o que eu estou falando aí. Depois a gente vai comentar um pouquinho no segundo vídeo sobre o capítulo Mudança, que eu já separei aqui a leitura para vocês, tá? Tá aqui no meu Kindle. Inclusive eu observei que o Vidas Secas ele está na 140ª edição. Isso é uma coisa incrível de se constatar, né? Um livro que já foi tão editado assim. Então, gente, olha que interessante. O projeto literário dessa turma aí, que passou por essa questão da revelação das mazelas socioeconômicas, né? Isso fica assim muito evidente nos livros, tá? Obviamente, a maior parte desses escritores, né, desses autores, eles se baseavam em experiências próprias, pessoais, né? Porque eles tiveram um profícuo contato com a realidade que eles narravam, que eles descreviam. O Graciliano Ramos mesmo, ele nasceu no interior de Alagoas, numa cidadezinha chamada Quebrangulo, né? Depois ele se mudou para uma cidade chamada Palmeira dos Índios. Ele viveu bastante tempo em Palmeira dos Índios. Ele se tornou até prefeito da cidade. Essa é uma curiosidade. Ele se tornou prefeito de Palmeira dos Índios. E depois tem mais uma curiosidade sobre essa questão dele ter sido prefeito que eu vou contar para vocês, mas no segundo vídeo. O fato dele ter escrito relatórios da prefeitura e que esses relatórios eles eram tão bem escritos que acabaram por chamar a atenção de determinadas pessoas e a José Olímpio, o editor, acabou indo atrás do Graciliano e tudo mais. Eu vou contar isso melhor no segundo vídeo. Mas o que eu quero valorizar para vocês aqui, antes da gente encerrar este primeiro momento, porque é tão rápido, né? Quando a gente se dá conta, a coisa já fluiu. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o que acontece? Esses escritores, então, os escritores da geração de 30, eles passaram a evidenciar em suas obras todas essas questões que eu já coloquei. E o mais interessante, assim, na minha visão, é que eles se reuniam para poder discutir toda essa problemática. Eles chegaram a formar um grupo, eles que eu digo, o Zé Lins, o Velho Graça, o Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz. Eles se reuniam em Maceió, eles moravam em Maceió, né, capital lá do Alagoas e tal, e eles passaram a se encontrar aos domingos para discutir literatura. Então vejam vocês, através dessas três mentes que estavam ali unidas em prol de um projeto literário, ocorreu, né, digamos assim, uma espécie de ampliação dessa tentativa de se utilizar a literatura naquilo que ela também pode ser em termos de denúncia. Eles estavam preocupados com essa questão de utilizar a literatura como uma ferramenta para
esclarecer a mente dos leitores, tirar a venda, como eu já disse para vocês. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então existia um projeto ali. E a gente pode pensar também na figura do Jorge Amado, que não estava tão ligado assim a esse trio, mas ele também, à sua maneira, claro, na região lá da Bahia, ele também estava ali em consonância com tudo isso. Ele publica o seu primeiro romance, O País do Carnaval, se não me engano, foi em 1931. 1931. É isso mesmo, 1931. Então, muita coisa acontecia nesse período, né? Muita coisa acontecia. Em 1933, o Gilberto Freire publicou o Casagrande Senzala, que foi um estudo, né? É um estudo antropológico, social, dos mais relevantes, né? da nossa literatura acadêmica, digamos assim, e que certamente foi influenciando toda essa reflexão. A intelectualidade, ela estava no momento de se colocar, de tomar uma posição. Parte da intelectualidade, né? Claro, evidentemente, parte da intelectualidade, se tomar uma posição em relação às mazelas políticas, né? As mazelas proporcionadas aí pelo governo de então. E uma coisa que eu gostaria de deixar também evidente aqui no final deste vídeo é o fato de que a circulação das obras também contribuiu muito para que isso se tornasse uma espécie de movimento, né? Então, a editora que se responsabilizou muito por essa questão, né, da circulação das obras foi a que eu já mencionei, a José Olímpio. O Drummond chamava até a José Olímpio de casa, porque foi uma editora que realmente se tornou famosa justo por publicar essas obras, né? Lançar esses escritores, né? O Graciliano Ramos, por exemplo, foi lançado pela José Olímpio. Então, o vídeo aqui já está dando 22 minutos e 47. Eu vou encerrar por aqui para a gente poder entrar na questão do conto do Velho Graça, do nosso Graciliano Ramos. Tudo bem? E a gente vai comentando mais algumas questões aí no decorrer. Tá bom? Vou encerrar aqui para logo em seguida começar.